Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Aleluia! Como é bom estarmos neste lugar para adorar a Deus, também trazermos à memória tudo que Deus fez por nós, através de nós, nesses 20 anos de Ministério Restauração em Santa Catarina. E antes de darmos um testemunho, eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em Neemias, livro de Neemias, no capítulo 1, versículo de número 4. Neemias, capítulo 1, versículo de número 4. E quem achou, dê um brado de glória a Deus. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Versículo de número 11. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Tome seu assento. Só não pare de dar glória a Deus e aleluia. Meus irmãos, eu sou um testemunho vivo daquilo que Deus fez nesses 20 anos de Ministério Restauração. Passei pelo coral das crianças, coral dos adolescentes, jovens. Hoje nós temos os cavalheiros também. Também tive a oportunidade de trabalhar nas mais diversas áreas e funções dentro da igreja. Sinto-me alegre de estar neste dia comemorando juntamente com os irmãos 20 anos de Ministério Restauração em Santa Catarina. E para quem não sabe, este movimento ele surge de uma necessidade. Este movimento, esta igreja, ela não surge apenas para abrir uma concorrência com outras igrejas. Nós não estamos aqui apenas colocando mais um nome após a Assembleia de Deus, criando uma denominação particular, algo que apenas venha de entendimento humano, algo que surgiu de uma estratégia humana, uma estratégia política, mas cremos que estamos aqui num movimento levantado por Deus. E tudo isso surgiu de uma necessidade. Quando olhamos a palavra de Deus e vemos a história de Neemias, quando Neemias se encontra com esses irmãos que vinham de Jerusalém e trazem o relato de como estava aquela cidade, então Neemias se dá conta da terrível situação que estava Jerusalém. Isso o comove, isso o quebranta, o coloca de joelhos. Isso tira o seu ego, tira a sua estabilidade, isso tira ele do conforto e faz com que ele pense: Jerusalém precisa de ajuda, eu preciso me envolver, eu preciso fazer algo, eu preciso me levantar em prol desta cidade, eu preciso sair da zona de conforto e ajudar este povo. Isso leva Neemias não a pegar em armas ou coisa do tipo, ou querer roubar dinheiro para si, fazer algum movimento político lá para ter mais ascensão dentro do império e querer mover o império então a restaurar Jerusalém. Não, ele percebeu que a solução para Jerusalém precisaria vir de Deus, não seria num movimento político, não seria com ascensão política dentro do império que ele restauraria Jerusalém, mas só Deus poderia dar providência para aquela cidade que precisava ser restaurada, reedificada, alicerçada,
ser construído novamente os seus muros, a sua segurança, a sua firmeza. E ele, então, diante desta revelação, se coloca de joelhos. E quando nós lemos o capítulo 1 e o capítulo 2, parece que tudo ocorre no mesmo dia. Ele faz uma breve oração, jejua até o meio-dia, e aí de tarde ele já está conversando com o imperador. Mas não é assim que acontece. Quando nós olhamos, pelo menos 4 meses se passaram, e nos diz a Bíblia que Neemias fazia esta oração dia e noite ele clamava ao Senhor, jejuns constantes, pedindo: Senhor, nós precisamos de uma saída, nós precisamos de uma solução. Olha como está Jerusalém, isso não pode ficar assim. Senhor, tenha misericórdia, tenha mercê, tenha misericórdia, Senhor, dá uma providência a Jerusalém, socorre-nos, Senhor. Olha para aqueles que te temem, olha para aqueles que se agradam de te temer e oram, Senhor, pelo socorro de Jerusalém. Orações e jejuns eram apresentados, mas tudo isso surge de uma necessidade. Irmãos, eu quero já lhes dizer, se nós não sentirmos a necessidade do reino, se nós não sentirmos a dor da igreja, a dor das almas, se nós de fato não sentirmos a dor de Cristo, a dor do corpo de Cristo, se nós não sentirmos os sintomas das enfermidades, se nós não percebemos as lacunas, as falhas, se nós não percebemos a necessidade de um avivamento, todo o restante pode ser impulsionado, pode ser forçado, um pastor pode movimentar, um líder jovem pode movimentar, pode fazer um cartaz, pode fazer uma pauta, uma agenda, mas se não brotar dentro de nós uma necessidade de clamarmos pelo reino de Deus, se nós não percebermos a necessidade do reino, nada é suficiente para nos manter em oração e jejum. A gente pode até se movimentar, se esforçar por um final de semana, mas uma guerra contínua, uma guerra insistente, que aqui nós vemos apenas o princípio desta guerra, mas os irmãos bem sabem que depois que Neemias chega na cidade, ele enfrenta dificuldades até mesmo com seus irmãos, ele enfrenta dificuldades com os vizinhos, ele enfrenta dificuldades com seus inimigos, ele precisava construir com a espada na cinta, eles precisavam construir metade de um período, no outro período guerrear, eles precisavam estar vestidos com as armaduras, com as armas, até mesmo para dormir eles estavam armados, porque a qualquer momento se poderia se levantar um inimigo contra aquela cidade. Então, para resistir nesta revelação, nós precisamos restaurar os alicerces da cidade. Para perseverar nesta revelação, nós precisamos reedificar Jerusalém. Nós precisamos restaurar Jerusalém. E quem já está entendendo, diga glória a Deus. Quem já está pegando, diga aleluia. Hoje é culto de jovens, né? Posso falar na linguagem? Já pegou, meu filho? Isso surge de uma necessidade. É a necessidade que nos move a orarmos, a jejuarmos. E eu dou glória a Deus, irmãos, porque os irmãos que começaram este movimento, começaram porque sentiram esta necessidade. A necessidade que sentiram não foi a necessidade de serem pastores, a necessidade de terem uma carteirinha de pastor, de apóstolo, de bispo, seja lá o que for. Não foi a necessidade de aparecer mais, porque há homens aqui entre nós que dirigiam eventos que lotavam este ginásio, que tinha mais gente do que tem hoje. Então não foi por necessidade de aparecer mais, de uma ascensão política,
dentro de um movimento religioso, não foi a necessidade de pregar em locais famosos, de pregar em locais grandes, porque a gente aqui entre nós que pregava em lugares muito mais importantes, ou mais importantes não, porque não tem lugar mais importante que a igreja, mas muito mais, com multidões muito maiores do que temos hoje. Então não foi pela necessidade de lançar o seu nome aos quatro cantos e serem conhecidos, mas foi a necessidade gerada pelo Espírito Santo, a necessidade de santificação, a necessidade de mais oração, a necessidade de mais humilhação na presença de Deus, a necessidade de jejum, a necessidade de palavra, a necessidade de vivermos com práticas, com hábitos, com costumes gerados pela palavra de Deus. E nós víamos a cidade se desfazendo, as suas muralhas caindo, as suas paredes apodrecendo, a cidade já estava ficando em poeiras, os inimigos entravam de tudo quanto é lado. Foi surgindo uma necessidade, nós precisamos fazer algo. Deus precisa fazer algo por nós. Deus precisa nos socorrer. Deus precisa dar uma saída. Deus precisa vir ao nosso encontro. E quantos oraram e jejuaram por tempo, o Senhor aviva, aviva, aviva. Clamamos por um avivamento. Aviva, aviva, Senhor. Aviva, 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 Senhor. Aviva, aviva, aviva. E um avivamento surgiu em 2004, há 20 anos atrás. E nós não estamos aqui simplesmente anunciando a placa de uma igreja, mas testificando a providência de um Deus que ouve a oração e o jejum daqueles que se agradam em temer ao Senhor, daqueles que se agradam em viver a sua palavra, daqueles que amam os seus mandamentos e buscam viver a sua palavra na íntegra. É um testemunho de resposta de um clamor. Hoje eu sou obreiro encarregado de uma área, a área que nós estamos aqui situados, na Grande Florianópolis, mas também a estação do Espírito Santo na minha vida começou, agora falo especialmente com os jovens, começou de uma fome, de uma necessidade. E Deus começou a trabalhar em minha vida a necessidade de buscar mais a Deus, de jejuar mais, de ler mais a palavra, de estar mais envolvido com a igreja. Isso surgiu de uma necessidade, Deus foi colocando carga sobre mim, Deus foi me direcionando, mas tudo surge de uma necessidade. Porque, irmãos, nós podemos olhar para um evento como este, podemos olhar para os nossos cultos e simplesmente sentarmos em nosso banco de braços cruzados e emburrados e dizer: olha, está faltando milagres, está faltando batismo com o Espírito Santo, e fazermos uma lista de problemas que podemos enxergar, mas quando de fato o Espírito Santo é quem nos revela esta necessidade, o bico vai embora e vem choro no nosso rosto, e vem um clamor em nossa vida, e nós começamos a clamar: Senhor, então usa-me como alguém que possa orar pelos enfermos, Senhor, então usa-me como alguém que possa orar por batismo com o Espírito Santo, Senhor, então usa-me como alguém que possa cantar com ousadia, com poder, como alguém que possa reger, como alguém que possa tocar na unção do Espírito. É essa necessidade que gera um avivamento. Jovens, vocês são a geração já de obreiros, de cantores, de músicos. E podemos fazer cartazes e cartazes sobre avivamento, sobre batismo com o Espírito Santo, mas se o Espírito Santo não gerar esta necessidade, acaba o evento, vem Sambalate e Tobias, segunda-feira acaba com tudo. Qualquer tijolinho levantado até a cintura, vem Sambalate e Tobias, só dá um chutezinho, já cai tudo e volta às práticas mundanas de outra hora.
Mas quando o Espírito de Deus gerar esta fome, esta necessidade na geração eleita, Deus levantará muitos homens e mulheres, profetas de Deus, que levantarão a bandeira da santidade, a bandeira da humildade, a bandeira da santificação. Aleluia! De pregadores e cantores famosos nós estamos cheios, e já falou o pastor Jacob, eu não quero ser repetitivo, você pode mover gente, multidões, você pode encher o seu Instagram, o seu Facebook de seguidores, você pode ser uma pessoa conhecida, isso não tem nada a ver com avivamento, isso não tem nada a ver com a graça de Deus, mas eu tenho certeza que se o Espírito de Deus te mover, irmãos, a estar na presença de Deus, em jejum, em oração, você vai ser um vaso de Deus, um instrumento de Deus para alcançar a sua cidade, o seu bairro, a sua congregação, quem sabe o seu país, quem sabe o mundo inteiro, quem sabe Deus te levantará como um missionário, porque há necessidade na Índia, há necessidade nos Estados Unidos, há necessidade no continente africano, há necessidade na Ásia, há necessidade na Oceania, há necessidade até mesmo na América Latina, há necessidade no Brasil, há necessidade na Palhoça. E alguém precisa sentir isso. E alguém precisa receber esta revelação e se colocar à disposição de Deus em choro, em oração e em jejum. Aleluia! E quando Deus te mover a isso, então Deus vai te guiando, Deus vai te levar à pessoa certa, Deus vai abrir as portas, Deus vai te encaminhar. Mas não pense em correr atrás de cargos, em resultados. Os resultados Deus vai dar, apenas te coloque à disposição do reino. Apenas te coloque à disposição do reino, e Deus vai te colocar onde for necessário para o reino.